Não começou ainda. Bom, eu acho que já deve ter começado a gravar, ele só está com algum delay. Então, bom dia, agora deu o sinal, né, do início aí da nossa gravação. Então, nossa cadeira de sábado, processos industriais, temos aí presente nossos alunos guerreiros, sábado de manhã, que bom que ainda tem uma pandemia que nos impede de sair, mas sábado de manhã com sol é complicado a gente estar aqui, né, pensando e estudando, mas faz parte, né, faz parte para vocês como futuros aí profissionais, engenheiros, né, hoje vocês aí num processo de formação e lapidação, digamos assim, do perfil profissional de vocês. Então, agradecer aí a presença, Gustavo, Letícia, Luísa, Pamela e Tiago, os nossos primeiros guerreiros aí da nossa manhã de sábado. Então, hoje vamos para a nossa terceira aula, né? Hoje, dia 20 de março, e o professor já compartilhou aqui a tela, vamos dar início, então, à nossa aula. Antes de passar por aqui, antes de nós começarmos a apresentar isso aqui, é muito importante a gente dar uma passadinha lá no nosso Drive compartilhado. Então, a gente tem duas pastas e os modelos, né? Essas duas pastas, elas são fundamentais que a gente perceba e entenda, tá? O template exploratório pronto, essa daqui, então, são todos os materiais que foram revisados e estão definidos como material pronto para o exercício que vai ser realizado na próxima aula, que é, a partir daqui, nós vamos tirar orientadores para nós, então, estarmos gerando ideias de negócios. Tá? Então, é daqui que vão sair os orientadores. Muito bem. Essa outra pasta aqui, que é Templates em Análise e Correção, é aquele que na semana passada o professor já revisou, e daqui já saiu o material e foi para outra pasta, mas que ainda, né, carecem de alguns ajustes que o professor, juntamente com um aluno, faz. Mas lembre-se, pessoal, isso daqui é algo compartilhado, né? Então, a partir do momento que isso é compartilhado, isso faz com que não só o professor, tá, mas os alunos tenham acesso ao conteúdo dos colegas. Tá? Então, assim, uma coisa que a gente tem que cuidar no processo de desenvolvimento é nós não tentarmos diferenciar um material do outro. Né? Um pode inspirar o outro, sim, pode inspirar, mas quando a gente for apresentar aquela tendência, a gente tem que tentar ser o mais, digamos assim, o mais exclusivo, ou o mais diferente, ou mais... não pode trazer a mesma coisa, né? As mesmas palavras, as mesmas... o mesmo segmento, né? A gente pode, sim, estar na mesma área, pode estar na mesma cultura, mas trazendo um ponto de vista diferente, né? Ou trazendo, que nem, por exemplo, eu estou falando de uma cultura de milho, por exemplo, e dentro do milho, né, eu pensei no desenvolvimento de bebidas. Dentro desse desenvolvimento de bebidas, né, então, uma tendência de destilados, uma tendência de destilação em casa, e o outro também vai falar do milho, mas ele vai buscar outro tipo de tendência observada, né, a transformação em outro insumo
com valor agregado maior ou com um modelo de negócio diferente do que aquele trazido pelo colega. Então, esse cuidado a gente tem que tomar. Então, até por isso, as pastas são compartilhadas, né? E outra, também não vamos colocar aqui nessa pasta em análise e correção, não vamos colocar aquelas tendências já entendidas como prontas, né? Que são essas 16 materiais já apresentados em aula e obviamente, discutido aí, né, já com o grupo. Ok? Tranquilo, pessoal? Sim? Tranquilo, prof. Tranquilo, Maurício. Ótimo, obrigado. Então, vamos ver aqui. Então, uma das coisas aí é nós permanecermos, a aula de hoje, o que nós vamos fazer? Hoje, o professor vai trazer mais alguns insumos básicos, né, matérias-primas produzidas no Rio Grande do Sul, e estratégicos para o desenvolvimento regional, onde é nosso objetivo trazer plano da indústria gaúcha, o plano de governo estadual, plano de governo nacional, falar um pouco sobre Embrap, falar um pouco sobre fomentos, tá? E daí hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o mapa conceitual. Tá? O que é o mapa conceitual? Qual é a diferença entre o mapa mental? Tá? Então, é trazer um pouquinho dessas ferramentas que eu vi que teve um trabalho ali, que eu acho que foi a Letícia que fez, que ela mesma trouxe, que foi uma reflexão de uma outra disciplina, mas que ela começou a trabalhar o mapa mental em cima de resíduo, e dali surgiu uma tendência, né, que é algo que a gente vai ainda discutir no término aí desse período de aporte teórico. Nós vamos discutir para que a gente possa já passar para o local certo o template, mas é fundamental que se entenda que essas ferramentas são, então, para te provocar no sentido de achar outras oportunidades, entender um pouco, né, um pouco mais sobre a forma como se interrelacionam os assuntos, os temas, né, aqui propostos. Então, um feedback da aula passada, então, o que o professor, né, já parabeniza aí, então, a inserção dos 4 templates, tá, que foi a Letícia, a Pamela, a Luísa e o Tiago. Então, eles já tiveram aí 4 templates contemplados. Ainda faltou, tá, ainda faltou a análise, né, do template do Gustavo, que nós vamos fazer hoje, tá? A Letícia, né, tem mais um template lá, que esse aí a gente mais ou menos já antecipou um pouco a conversa agora, que é o referente à logística reversa. O do Gustavo aqui, deixa eu lembrar o que era mesmo, Gustavo... Biocombustível, né? Biocombustível, exatamente. Então, a gente falou depois, não sei se vai falar mais, mas no final da aula a gente tinha conversado. Não, a gente conversou, daí ficou de corrigir, né? Então, hoje nós vamos ver como é que ficou o fechamento. Então, o Gustavo trouxe uma tendência, que é combustíveis feitos a partir de fontes renováveis. Então, esse daí, hoje, a gente vai fazer o polimento dele, vamos já estar lançando. O da Letícia é esse de logística reversa. O da Pamela, ela, num primeiro momento, trouxe a questão da cana-de-açúcar, e daí depois ela jogou para o plástico verde, é isso, né? Isso aí. Pamela. E daí a gente percebeu que tem um confronto com um template produzido pela Luísa na semana passada. Então, vamos alinhar isso aí para a gente ver como que a gente pode aí estar... É o mesmo tema? Não me dei conta. Não, o mesmo tema? Ai, que droga. Em não me dei conta.
Não, é em partes, viu, Pamela? É em partes. Então, o importante é a gente ajustar, né? De repente, tentar perceber onde é que pode haver incompatibilidade para nós evidenciar a grande diferença. Esse aqui... Deixa que eu mudo de novo. Deixa que eu mudo de novo. Não. Eu faço uma outra coisa. A Eu não gente tinha vai... dado conta mesmo. No momento oportuno, agora, depois a gente conversa e define direitinho, tá, Pamela? Fica tranquilo. O importante é isso. Isso é um processo, viu? Isso é um processo. E o professor aqui está dando feedback para cada um de vocês no intuito de um se espelhar no outro e a gente crescer junto. Essa que é a ideia. É assim que funciona e está totalmente correto, viu, Pamela? Esse próximo aqui, ó, é o de realidade virtual, eu acho que é o do Tiago, né, Tiago? Me ouve, Tiago? Sim. Isso, e daí aqui eu acho que tu até acabou deletando ele, né? Porque tinha ficado 2 templates iguais, correto? Isso. Show! Então, esse template de realidade virtual, a gente já tinha aprovado ele e ele já está dentro, então só tinha ficado repetido. O da Eduarda, a Eduarda ainda não está presente na aula, mas ela fez um material bem bacana. Esse também vai passar pela revisão e com certeza ele vai estar sendo inserido lá no segundo espaço. E esse aqui da Luísa foi também, né, numa linha de cosmético que nós conversamos agora, né, Luísa, que é numa linha de reaproveitamento de resíduos de frutas, de vegetais, correto? Isso, das farinhas, né? Isso. Das farinhas vegetais. Então, esses daqui agora, eles passam, então, para o fechamento, para nós já inserirmos aí, ó. Então, aqui, mais ou menos, vão entrar mais de 5 a 6 templates para dentro do nosso ROM. Então, vamos chegar aí a 21 templates para nós estarmos aí gerando nossa estratégia e, a partir dessa definição estratégica, nós estarmos propondo novos negócios para o nosso estado ou, né, para onde nós acharmos conveniente aplicar. Ok? Então, já passamos por lá, a gente já discutiu, já mostrei para vocês onde é que ficam os templates finalizados, lembrando que o professor está fazendo um backup, então fiquem tranquilos que os finalizados têm uma cópia de segurança comigo, né? Mas os que estão em processo de construção e de melhoria, esse eu peço que vocês mantenham o backup no computador de vocês, né? Por quê? Porque, eventualmente, sei lá, entra um colega lá, entra lá o Maurício, daí eu faço em cima do teu template, daí tu vai me dizer, só tinha deixado na nuvem, eu não tenho cópia. Daí é muito risco, né, a gente deixar... Porque como é que vai ser a avaliação, tá, pessoal, dessa disciplina? Essa produção dos templates, a turma ela é pequena, o professor está acompanhando o aluno que está presente, o aluno que está fazendo atividade, né? Então, a gente está tendo, né, um acompanhamento de perto, uma conversa individualizada. Então, é muito tranquilo para que a gente consiga essa evolução. Então, agora, no final do mês de março, a gente vai ter uma parte da avaliação do AP1, onde nós vamos estar, então, dando esse fechamento da primeira parte, que é para gerar essa estratégia, o professor vai necessitar que vocês, individualmente, gerem, então, um resultado e, juntamente com esse exercício do preparo do template, a gente vai ter esse exercício individualizado que o professor, então, vai fechar a nota de uma parte do AP1, tá? Nós ainda vamos ter mais uma segunda parte do AP1, que vai ser, né, dentro de um conceito de
de questões, de prova, né, mais objetiva, onde a ideia é o quê? É que a gente consiga, né, harmonizar, de uma certa forma, esses conceitos que estão sendo trazidos e a maneira com que o engenheiro, né, tem que pensar a construção de um novo negócio. Então, isso é um processo que a gente tem ele no radar e que vocês vão, aos poucos, né, compreendendo como vai funcionar. Hoje, antes de nós começarmos a gravar a aula, né, nós passamos aí um momento individual, ou melhor, um momento coletivo entre os alunos, pegando um feedback de como está o processo, né? Então, dessa conversa que nós tivemos aí, né, individualizado, mas, ao mesmo tempo, dentro do ambiente coletivo, os alunos puderam aí colocar as dificuldades, colocar a percepção dessa primeira parte da disciplina, que ela visa o quê? Tu buscar tendências, tu buscar a descoberta pelo novo, né? O que está te provocando a pensar no dia de amanhã, pensar num futuro de médio, longo prazo. Então, a gente tem aí as diferentes vertentes de alunos, gente falando de resíduo, gente falando de tecnologia, gente né, buscando aplicar, né, aplicar, digamos assim, o estudo em cima do pensar o futuro com base nas provocações e na aplicação das ferramentas que estão sendo aí trazidas em sala de aula. Então, realmente é uma disciplina nova, é um conceito novo, e é fundamental a participação do aluno nesse processo. Por quê? Porque a partir dos insights, ou seja, dos temas que o professor vai apresentando para vocês, é fundamental, então, que o aluno se interesse, que o aluno busque, né, um entendimento maior e que aquilo que é de interesse para ele seja, então, melhor desenvolvido, seja, né, melhor discutido, daí com um aprofundamento maior, que necessariamente será a área que nós iremos atuar depois na indústria, né? Porque esse primeiro momento, tu não precisa ter uma certeza absoluta, mas a partir do momento que aquela tendência, né, é consolidada em cima de um negócio que partiu de uma proposição de ideias, né, de encontro de ideias, convergência de ideias, mas que isso se apresenta como uma possibilidade de negócio. E quando a gente chega nesse ponto, é fundamental que nós, técnicos, venhamos buscar por meio da teoria, por meio do conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos 4, 5, 6 anos de formação, que a gente, então, tenha condições de buscar essa teoria e de aplicar isso, né, numa resposta ao mercado, né, que pode ser na forma de um serviço, que pode ser na forma de um produto, ou num conceito de negócio, né, diferente. Como hoje a gente percebe que, em virtude de uma tendência, de uma situação pandêmica, né, muitos negócios tiveram que se reinventar. Então, setores que, digamos assim, tinham um desenvolvimento relativo, que era o setor de entrega de comida a domicílio, que era uma coisa que já existia, mas que, nos tempos de pandemia, se fortaleceu muito, né? E em compensação, outros setores que tinham um certo status, que tinham um certo volume de serviços, acabaram de não existir, que é o exemplo das autoescolas, autoescola, desculpa, transporte escolar, né?
pô, esse pessoal simplesmente hoje vive numa situação crítica. Eles têm um patrimônio, têm um carro para uso coletivo, onde hoje a gente tem aí as crianças estudando através da internet, né, o transporte sendo limitado, o número de pessoas dentro. Então, são situações que quem tiver um pouquinho mais de visão de futuro pode prever o que vai acontecer e, em cima dessa previsão, direcionar o seu negócio de tal forma que isso não te cause um resultado negativo, né, no sentido de um mau negócio, no sentido de uma perda, né, de faturamento, ou uma perda, né, de oportunidades. Então, essa disciplina, nesse primeiro momento, é isso, é nós ter essa visão, né, mais ampla de futuro. Então, vamos ver um pouquinho hoje sobre, então, o mapa conceitual. Na aula passada nós falamos do mapa mental, vamos ver um pouquinho o mapa conceitual. Então, mapa mental e conceitual, ambos são ferramentas que possibilitam a representação da organização do pensamento de forma livre ou mais elaborada, né? Então, o mapa mental é algo mais simples, pode ser trabalhado por tópicos, tendo uma imagem central. Já o mapa conceitual, ele é um pouco mais elaborado, né, no sentido de que tu pode desenvolver um pouco mais as teorias em volta dos conceitos pré-estabelecidos. Mas ambos, né, são elaborados, né, onde tu busca uma hierarquia organizada. Então, tu parte de um princípio e vai ampliando. Essencialmente, então, ambos são diagramas de fluxo de pensamento, cujo grande objetivo é deixar o pensamento visualmente organizado para que seja fácil, né, recuperar a informação ali, então, contida. Então, aqui, por exemplo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fomento, tá? Então, dinheiro para investimento. Porque muitas vezes o negócio ele pode ser direcionado não por um sonho, não por uma intenção de que tu acredita naquela ideia, e daí tu segue aquela ideia até tu achar ou até tu desenvolver ela plenamente. Muitas vezes o negócio ele é uma consequência da disponibilidade de recursos, né? Então, o professor hoje vai trazer para vocês, né, o Plano Plurianual Federal. Né? O que é esse Plano Plurianual? O Plano Plurianual, ele é o plano de governo. Então, todo governo federal, estadual, quando ele assume, ele tem que prever, né, quais são os programas que ele vai ter, né, o que ele vai investir mais, ele vai estar mais voltado à parte de energia, o que ele pensa em termos de energia, qual a matriz energética ele vai estar investindo, em termos de saúde, né, em termos de educação. Então, tem uma série de setores que tu precisa planejar para os próximos 4 anos. Então, é óbvio que, em virtude da pandemia, ambos os planos, eles não tinham bem claro que isso iria estar acontecendo. Então, tu vê uma projeção de crescimento, tu vê uma projeção, né, dentro da área da saúde, por exemplo, que acabou por uma questão pandêmica, né, mudando ou seja, foi uma força da realidade, uma força atual, acabou então promovendo que é uma alteração abrupta, né, de futuro, onde recursos voltados para uma área acabaram tendo que ser estancados para serem, digamos assim, aplicados em outra área, né? Isso é a mesma coisa que tu, por exemplo, no teu dia a dia, sei lá, às vezes tu está
juntando um dinheiro para te fazer uma viagem e daqui a pouco te quebra um dente. Daí tu pensa assim, pô, e agora eu tenho esse dinheiro, mas eu vou viajar com o dente quebrado ou eu vou arrumar meu dente? Então, tem circunstâncias da vida que o que tu planeja pode ser que não aconteça exatamente da forma como tu definiu. Não quer dizer que tu não vá viajar, não quer dizer que tu não vá arrumar o dente, mas tu vai ter que achar um meio, né, uma alternativa para tornar isso real, né, mas talvez nos tempos reorganizados. Então, tu vai ter que estudar o teu cronograma, né, e dentro do da redefinição de prazos e ações, tu vai ter que estar inserindo a manutenção da tua saúde e talvez prorrogando um pouco o teu lazer. E aqui não é diferente. Então, dentro dessa proposta aqui, que é, como eu falei, é muito semelhante ao que nós estávamos vendo dentro do mapa mental, então a gente tem o fomento que vai ser orientado muito pelo o que o governo do estado pensa em negócios, né? A gente sabe que o Brasil é um país agrícola, né? Mas existem linhas de investimento que se deseja o desenvolvimento, né, de certas áreas. E dentro dessas linhas, a gente vai acabar, dentro dessas vertentes, dentro dessas orientações federais e estaduais, nós vamos ter, por exemplo, dentro do site aqui do governo, nós vamos ter, então, uma orientação para recursos que tu pode buscar em termos de investimento, né, em inovação, através dos editais do Senai. Nós também temos investimento, principalmente na área de pequenos negócios dentro do Sebrae. Então, existem recursos disponíveis. É óbvio que esse recurso ele não é liberado de uma forma aleatória, ele exige um acompanhamento, né? Mas bons negócios, né, boas propostas de valor são contempladas, né, e passam a fazer com que um estudante ou uma pessoa física se torne uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica comece a gerar divisas, né? Dentro dessa linha também nós temos aí o Banco Regional de Desenvolvimento, que é dinheiro, né, que não é... a gente tem que entender a questão do fomento, ele pode entrar de várias formas, pode ser a fundo perdido, que é um dinheiro que é aportado para a empresa, e a empresa ela recebe esse recurso, ela dá contrapartidas que podem ser na forma de trabalho, pode ser na forma de recursos reinvestidos, onde a gente, no final, a gente tem um bolo grande, então tantos por cento entra de uma forma livre, né? Ou seja, entra dentro de uma forma de aporte, entra numa forma de dinheiro vivo para investimento, e outra parte, 60%, 40%, entra como a empresa que vai contratar um funcionário para poder realizar aquele serviço. Então, ela vai pagar os encargos, vai pagar a mão de obra, vai disponibilizar o espaço da empresa para poder estar desenvolvendo um protótipo, para poder estar desenvolvendo um produto. Então, é nessa forma que a gente vai ter diferentes editais, a fundo perdido ou, né, na forma de benefícios, que podem ser também na forma de benefícios fiscais, ou na forma de um empréstimo de dinheiro, onde tu vai ter uma carência, né, para iniciar o pagamento desse investimento. Lembrando que um negócio eu pego 100 mil reais, mas esses 100 mil reais eles vão iniciar algo que vai me trazer um faturamento de 70, 80, 100, 200, 1 milhão, né, por ano,
sendo que desse 1 milhão por ano, um percentual entra como lucro. Obviamente, todo lucro que tu tiver, dependendo da classificação fiscal que a tua empresa se enquadra, um percentual desse dinheiro volta para o governo na forma de imposto de renda, na forma de imposto, né, sobre pessoa jurídica, e a outra parte fica, né, com a pessoa física, com o dono da empresa, né, que, como retorno, né, dos seus investimentos. E a nível estadual, né, e também a nível federal, né, então a gente tem aí o FINEP, que tem linhas de crédito também, né, nós temos aqui, eu acabei não colocando, a lei de inovação, que é na forma de retorno fiscal. Nós temos o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é muito parecido com o BRDE, mas aonde que eu quero mostrar para vocês que muitas vezes o desenvolvimento de um novo negócio não necessariamente tu precisa ser rico para te empreender. Né? Se tu tiver boas ideias e se tu souber como apresentar essas tuas ideias, podem ter investimentos, podem existir fomentos que venham alimentar o teu negócio. Então, aqui, o professor traz para vocês o plano, né, plurianual. Então, através desse link, vocês acessam, né, os documentos do governo federal atual, e inclusive tem dos governos anteriores também disponível, tá? É óbvio que essa lei, esse plano, ele é baseado na Constituição, onde todo governo precisa definir esse plano, e em cima disso os orientadores estratégicos para os investidores, para quem enxerga o Brasil, como vai ser conduzido, né, os negócios, como vai ser conduzida a economia, como vai ser conduzido o andar dentro do Brasil. Né? Então, é um plano de governo que define como vai ser teus negócios. Né? Não adianta tu pensar que tu vai conseguir te desenvolver independente de um governo. Né? Tu vai depender do governo. Né? Não vamos longe agora que nessa questão pandêmica, né, a definição das bandeiras, né, no Estado. A partir do momento que o governador disse, olha, só o que é essencial funciona, então, tu imagina tu que tem um café no shopping, ou tu que tem uma loja de artigos esportivos, que tu te depara com a seguinte situação, puta, o meu negócio, que eu estou ali com capital investido, ou tem contas para pagar, um aluguel num shopping, uma série de coisas que o governo chega e diz assim, olha, tu não é essencial, ou seja, tu não está autorizado a abrir e receber público. Como é que tu te vê, tu, como um investidor, como um empreendedor? Então, a tua cabeça tem que começar a funcionar. O que eu posso fazer para gerar receita? O governo, ou seja, o plano do governo, né, embora seja um plano de curto prazo, porque a gente está falando, né, da questão das bandeiras do Estado, a gente está olhando semana a semana. A gente teve um prazo um pouco maior agora nessa situação de bandeira preta, que foi no início de março, se definiu que até dia 21 ia ficar. Se eu não me engano, vai mudar a bandeira agora, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas acho que vai passar para vermelha, correto? Alguém me ouve aí? Ou ninguém sabe? Eu não sei se não vai manter a bandeira preta e flexibilizar ela para abrir as coisas de volta, mas eu acho que voltar para vermelha nem faz sentido, né? Entendi, tá. Eu acho, não sei, eu não me aprofundei sobre, mas algumas coisas que eu vi foi nesse sentido, de flexibilizar ela. Hoje vai ter a definição, né? Se vai ser mantida a preta ou se vai alterar, né? Correto? Sim, acho que é hoje, sim. Lembrando que nós estamos falando de uma situação que é curto prazo, né? E quando a gente fala de um plano plurianual, a gente está pensando para o negócio dos próximos
que é que nem aqui, ó, esse do governo do estado, que é da mesma forma. É de 2020 a 2023, né? Então, esse plano aqui serve para quê? Para toda essa orientação de curto, né, que é para o ano, mas que tu está visando, né, os teus programas de governo para os próximos 4 anos, tá? Então, é importante, porque, né, é óbvio que o interessante para um país é que esse plano, quanto mais de longo prazo ele for, melhor é. Por quê? Porque mais segurança tu tem de manutenção de programas. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta a nível estratégico no Brasil é essas oscilações que nós temos. Entra um governo novo, simplesmente, né, em muitas situações, se esquece tudo que era bom no programa anterior e não se mantém, né, os aportes, ou não se mantém os investimentos, não se mantém os setores da mesma forma. Mas isso é uma coisa que não depende de nós, mas sim de uma visão mais macro, né, de uma visão mais ampla. Mas, quando a gente fala de estratégia, é isso. É que nem uma empresa, né? Uma empresa, se ela enxerga a curto prazo, as respostas delas são a curto prazo. Então, tu não consegue te planejar para um crescimento ou para um reinvestimento. Por quê? Porque tu está olhando muito para o teu umbigo, né? Bom, dentro desses demais links aqui, o professor, então, traz aqui os institutos Senai de inovação, e aqui nós temos editais de inovação. Esses editais, eles são de fluxo contínuo. Então, esses editais, eles dependem de uma análise semelhante ao que a gente está fazendo, tendências, né, ideias de negócio, e principalmente, quando a gente fala de Senai, nós estamos falando de indústria, industrialização de algo, né, seja de tecnologia, seja de bens, de serviço, né, mas muito voltados à indústria. O Inova, aqui, editais, ele te apresenta todos os editais reconhecidos aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul e que tem, né, investimentos dentro de inovação. O do Sebrae também está contemplado dentro, pode ser visualizado através do Inova RS, tá? Também trouxe aqui para vocês os links aqui do BNDES, do BRDE, tá? Aqui, ó, eu mostro para vocês, por exemplo, são áreas que o BNDES contempla, né, com fomento. Por exemplo, se tu tiver algo inovador, né, a área de turismo, né, desestatização, infraestrutura, área de educação. Então, dependendo dessas áreas que tu te aloca o teu negócio, né, vou te dar um exemplo. A gente teve ali algumas tendências na área de, né, sociedade, na área de economia, né, na área de tecnologia. Então, isso serve para quê? Para a gente focar dentro das áreas de investimento. O BRDE, da mesma forma, né? Então, entra desde investimentos para projetos municipais, ou seja, eu sou um prefeito e eu vou investir numa infraestrutura, uma melhoria, e eu preciso de recursos. Então, também pode ser, mas também o investimento pode entrar na forma de pessoa jurídica, né? Onde nós temos aqui projetos de investimentos, máquinas e equipamentos, inovação, agronegócio, turismo, energia. Então, dentro desses segmentos, existem linhas de crédito disponíveis. Então, eu quero fazer uma melhoria na minha empresa, eu quero fazer um investimento em máquinas, ou seja, eu quero aumentar minha produção e para isso eu preciso comprar uma máquina que custa 1 milhão. Então, tu pode, dentro do BRDE, pegar esse recurso. É óbvio que tu tem que apresentar uma série de documentações, né? Não é tão simples. Não só bancos, né, também oferecem, um Bradesco,
uma Caixa, né, o Santander também tem essas linhas de crédito. Mas qual é a vantagem do BRDE, do BNDES? Que são bancos que têm uma taxa de juros menor, né? E isso faz com que tu consiga ter, digamos assim, um custo financeiro menor, tá? Aqui também, né, o professor aí traz aí a questão do Embrap. O que é Embrap? Né? Empresa Brasileira, né, de Pesquisa e Inovação na Indústria. Então, tem diferentes linhas de desenvolvimento dentro do Embrap. E qual é a grande, digamos assim, a grande vantagem, entre aspas, né, do Embrap? O Embrap, na realidade, tu vai ter investimento que vai entrar de 3 formas, tá? Aqui tu fala de uma tripartite, digamos assim. Tem recurso que tu vai buscar, que é recurso federal, tem recurso que vai entrar de uma instituição de pesquisa e tem recurso que vai entrar por meio da empresa, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia dentro da produção de um equipamento, tá? Então, dentro da produção desse equipamento, eu tenho a ideia, mas tem alguns materiais que eu preciso desenvolver para esse meu equipamento. E dentro desse desenvolvimento de materiais, eu não tenho na minha empresa, né, um laboratório para atender o estudo a esses novos materiais, a esse novo desenvolvimento, né, que pode ser o quê? Um polímero diferenciado, o teste de algumas propriedades físico-químicas desse polímero, né, qual é o comportamento dele em termos de resistência, durabilidade. Então, para isso, eu entro com a ideia, com a necessidade, eu tenho uma equipe dentro da minha empresa focada nisso, porém, faltam alguns equipamentos, faltam recursos de materiais para testes. Então, eu faço uma parceria com um instituto de tecnologia, ou um instituto de inovação. Então, dentro desses institutos, tu vai entrar, então, com o teu projeto, e daí tu vai ter uma parceria, que pode ser privado-privado, né? Por quê? Porque esses institutos, eles vão estar utilizando recursos, né, humanos e financeiros. E o terceiro lastro é o lastro do recurso, né, que vai vir do investimento federal, que vai buscar de uma linha de crédito. Então, dentro dessa tripartite, então, tu vai ter investimento de 3 instituições, onde o que tu estiver criando pode ser o quê? Uma inovação que não vai ficar só em nome da empresa que teve a ideia, mas também, né, vai ser dividida entre as partes que comporam o desenvolvimento. Então, isso aqui é muito importante vocês explorarem, tá? E para o dia de hoje, tá, o que o professor vai propor? Que a gente continue ainda dentro da nossa linha, tá, de criar templates, só que aqui o professor vai estar trazendo algumas linhas tecnológicas voltadas à área de materiais e química, que é a nossa área da engenharia química. Então, existem hoje, né, tendências de investimento na área de química verde, materiais de alto desempenho, aços e ligas especiais, metalurgia e materiais, eletroquímica industrial, tecnologia química industrial, polímeros e construções ecoeficientes. Então, dentro dessas diferentes linhas, quando vocês forem explorar o Embrap aqui, vocês vão perceber que tem laboratórios, tem institutos de pesquisa que aprofundam nesses temas, né? Então, assim, para mim falar sobre química verde, eu tenho que conhecer o que é a química verde,
né? E dentro da química verde, o que hoje nós temos de tendências, certo? Então, por exemplo, a gente já teve aí tendências já trazidas por mais de uma colega, uma foi a Luísa e a outra foi a Pamela, que é o quê? A questão do polietileno verde, né? Que ele vem de uma fonte renovável. Então, isso... Maurício, rapidinho, Pois não. eu acho que não foi eu que trouxe esse template. Eu fiz um de RPA, de tecnologia, e o outro das farinhas. Então, Eu foi a fiz sobre Letícia? Também não foi a Letícia. Eu também não, prof. Eu acho que foi a Pamela, a outra Pamela. A outra Pamela. Pode Eu acho que eu vi, é biopolímeros, eu acho, o tema dela. Isso. Então, boa, estava te dando crédito, né, Luísa? Tá? Obrigado pela sinceridade. A outra Pamela não está aí. Tô, senhor. Ah, foi tu que trouxe ou não, Pamela? Eu botei a do biopolímero, a do I'm Green da Braskem, inclusive. Exatamente. Então, obrigado, Pamela. Desculpa, eu estava dando crédito para a Luísa, no entanto, era você. Desculpa, viu? Capaz, senhor, tudo bem? Obrigado pela sinceridade, viu, Luísa? Então, o que acontece? Dentro dessa química verde, por exemplo, contemplaria esse tipo de aplicação, porque ali a Braskem já te traz o quê? Já não é mais uma tendência. Ali, obviamente, a criação do negócio partiu de um olhar da química verde, né? Em cima dessa orientação, se buscou a aplicação aonde? Utilizando o etanol para a produção, né, de um precursor da indústria petroquímica. Só que é de uma fonte totalmente renovável. Então, isso se caracteriza como um investimento a ser feito, pautado em cima desta linha tecnológica de química verde. Então, vamos pensar lá atrás. Eu sou uma empresa, eu vou investir, né, eu quero um desenvolvimento dentro de um orientador química verde. Então, dentro desse orientador, né, eu vou buscar os parceiros para o desenvolvimento. Bom, uma parte do dinheiro eu tenho, mas eu preciso de pessoas para me ajudar a desenvolver isso, né? Pessoas porque a minha equipe da minha empresa não é suficiente. Então, eu busco um centro tecnológico, eu busco uma universidade, eu busco uma empresa que faça parte, obviamente, do que vocês vão estar enxergando dentro da Embrapa aqui, mas que para minha empresa e esse centro tecnológico conseguirem dar sinergia, ainda necessita de dinheiro, né? Então, a gente entra com um terceiro braço, que é o braço governamental, que vai dar aporte, né, financeiro. Então, por exemplo, dentro dessa linha, nós vamos ter, então, uma ideia de novo negócio, complementação de laboratório, competências e recursos financeiros. E daí, por exemplo, a gente surge um protótipo para a produção de polietileno oriundo de uma fonte renovável, que é a cana-de-açúcar. Então, em cima disso, uma ideia se consolida por meio de um protótipo, esse protótipo, então, gera um resultado e essa viabilidade de negócio se torna real, né? E daí, em cima da viabilidade técnica, se estuda e se busca recursos daí com BNDES ou com um investidor privado, né? Para quê? Para te investir, então, em uma planta que vai custar 1 milhão, 2 milhões e, quiçá, o que os engenheiros, os técnicos definiram para aquela produção. Então, dentro dessa linha também entra Petrobras, que entra materiais de alto desempenho. Então, vocês vão, quando estiverem pesquisando dentro da Embrapa, vocês vão ver que existem oportunidades, desenvolvimento de novos materiais para quê? Para cimentação de tanque, de poços de petróleo.
Então, onde eu quero chegar, pessoal? Que o mundo, as possibilidades são muito maiores do que aquelas que a gente enxerga no nosso dia a dia. E quem dá limite aos nossos pensamentos somos nós mesmos. Então, a partir disso, tá, também, né, dentro de uma linha de fomento, nós hoje, a FINEP, mais de 80% dos recursos dos atuais projetos estão totalmente voltados para uma linha mais Covid, né? Então, aqui, ó, edital SOS Equipamentos, então, voltados a como é que se produz respiradores de uma forma mais barata, né? Todas elas com objetivos e definições, né? Por exemplo, ó, vai ter recursos sendo liberados para um edital agora no dia 30 de março. É óbvio que se eu começar a escrever hoje esse projeto, eu não vou ter esse recurso para agora. Por quê? Porque tem empresas que vão estar muito mais estruturadas, porque já estava pensando naquilo, já estava trabalhando em cima daquilo, já tinha protótipos. Então, dependendo da fase em que a empresa está, ela pode entrar nessa chamada pública e ser contemplada, né? Mas aonde o professor quer chegar é que as tendências também passam por aqui, também passam pelo aluno, pelo empresário, né, pelo futuro empresário estar enxergando para onde o governo vai, o que existe de recursos disponíveis, quais são as linhas, né, de recursos que vão estar em voga, com base, né, de para onde o país vai, para onde os estados vão, né? Então, fora isso, né, fora essas linhas, fica agora, então, para a gente, o professor individualmente vai chamando cada um para a gente conversar, né, a respeito dos templates, os demais vão continuar a exploração dos links, dos materiais que o professor acabou disponibilizando agora, lembrando sempre que a cabeça de vocês tem que estar sempre aberta para vocês enxergarem tendências. E dentro dessa linha aqui, ó, pessoal, também tem os materiais da ABDI, né? Que é a ABDI? A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, a ABDI, ela investe, né, também em novas tecnologias, né? Então, aqui tem um videozinho institucional para vocês assistirem, e tem uma série de projetos que hoje estão em voga. A BDI está muito mais voltada à tecnologia para o desenvolvimento da indústria. É tipo uma indústria 4.0, automação, né, recursos de rastreabilidade, né, de maior velocidade de produção. Então, aqui, por exemplo, eles têm o ABDI Conhecimento, que tem uma série de materiais, não só em português, né, mas materiais bem atualizados. Né, a gente vai olhar, meu professor, só tem até 2019, porque praticamente 2020 só se falou de Covid. Né, então, os desenvolvimentos, recursos, né, que a gente vai mais encontrar vai estar dentro da linha, né, de Covid. Mas aqui a gente traz, o professor trouxe alguns documentos, como esse documento do Brasil Digital. Então, são tendências digitais para o Brasil, tá? E também aqui um pouco sobre o trabalho do futuro. Isso aqui é bem legal para ver se foi contemplado ou não a pandemia aqui dentro. Então, aqui já trazia essa tendência do trabalho em casa, né, do homework, que a gente sabe que a pandemia acelerou muito esse processo. Então, hoje as empresas já estão repensando muito se muitos das atividades que estão hoje sendo desenvolvidas em casa
se elas realmente vão retornar para os postos de trabalho antigo ou se vai se manter essas pessoas trabalhando em casa, né? Obviamente, tudo baseado em indicadores, tudo baseado, né, em informações. Para tudo existem dados, pessoal. Então, a estatística, ela vai fazer parte do futuro de qualquer um dos profissionais, né? Então, analisar números, analisar dados, é fundamental para te poder desenvolver o teu negócio, né? Sejam dados financeiros, sejam dados técnicos, né? Sejam dados de performance de pessoas, que é o que muito vai trazer esse documento da OECD, tá? E aqui, infelizmente, os últimos números da indústria, que é o que tem disponível lá, é de 2018. E esse material é da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e daí aqui traz os segmentos, né, que estão crescendo, segmentos que estão reduzindo. Então, é óbvio que em cima disso também entram as oportunidades. O que hoje nós temos de produtos desenvolvidos no Estado que podem estar crescendo, que têm tendência a crescer ou não. Ok? Então, explore o site da Embrapa e busque tendências para setores, tá? E daí seguimos na mesma linha e a gente ainda não está no horário do intervalo. O professor agora, individualmente, então, eu vou parar aqui a gravação. Individualmente,